Ruth, capítulo de número 1, e aí vamos ler só um versículo para a gente aproveitar o tempo. Então vamos ler o versículo de número 22. Então Ruth, capítulo 1, verso de número 22. Os irmãos acharam? Ruth é o 8º livro da Bíblia. Tem poucos livros na frente dele. E é um livro pequeno, 4 capítulos, 86 versículos. Dá para achar rapidinho. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Vamos ler. Assim, Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da ceivada. Vamos ler de novo? Assim Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita das cevadas. Amém. Quantos já leram o livro de Ruth? Opa, bastante gente. Que bênção. O livro de Ruth é um livro que está ali no período dos juízes. Então, você vai iniciar o livro, ele vai falar que enquanto os juízes julgavam, esse fato aconteceu. E aí está nesse período, e o período dos juízes a gente sabe, quem já leu o livro de Juízes sabe que tinha um ciclo. Então, o povo se arrependia, Deus levantava um libertador, esse libertador libertava o povo das opressões, das coisas que estavam vindo sobre o povo, e logo em seguida havia paz, e logo em seguida depois o povo pecava de novo, e aí começava o ciclo de novo. Eles invocavam, Deus libertava o seu povo. E aí o livro de Ruth está dentro desse contexto, dentro do contexto dos juízes. E aí, se a gente pegar o último versículo do livro de Juízes, que está lá em Juízes 21, e o último versículo, vai falar que nessa época o povo fazia aquilo que parecia bom ou certo aos seus olhos. Então, era uma época que o povo fazia o que queria. Era uma época que o povo fazia aquilo que estava bom aos seus olhos. E aí, é essa situação que Noemi e a sua família está vivendo, nesse período. E aí, a gente está dentro de um contexto que é Belém em fome, Belém em escassez. Se você pegar o capítulo 1, verso 1, tu vai falar da família que está em Belém. Então, tu vai ouvir o nome do pai dessa família, que é Elimelec. Pronto. Foi. E aí, esse nome quer dizer Deus é rei, que é muito importante. Então, é uma pessoa que no seu nome já carrega que Deus é rei. E aí tem fome lá, e esse homem, ele pega a sua esposa Noemi, pega os seus filhos, o Quilom e o Malom, e deseja ir para outra terra, para Moabe. Então eles vão sair de Belém, porque em Belém tem escassez de comida. Em Belém está faltando coisas. E aí, quando a gente para pensar, Belém significa casa do pão. Só que naquele período está faltando. E aí o desejo dessa família é que não tenha falta, e eles vão em direção a Moabe. E em direção a Moabe ali é complicado, né? Porque se você está em Belém, e Belém é a casa do pão, a casa do sustento, e qualquer dificuldade faz você ir em direção a Moabe. Moabe, os moabitas, eles eram descendentes de Ló, e eles já estavam muito longe de Deus. Então, quando você pensa em Moabe nessa época, você vai saber que o religioso já estava longe de Deus.
A cultura já estava longe de Deus. Então, você pegar a sua família e ir em direção a uma terra que não está próxima de Deus, para buscar sustento lá. Então, você deseja sustento e você quer sustento, e o sustento que você deseja não mais está próximo de Deus. É o que está acontecendo com essa família. E Noemi significa agradável, formosa. E a gente para ver e a gente olha a história, e esse nome dela é o jeito que ela tratava todas as coisas. Ela realmente era agradável, ela realmente era formosa, ela realmente cuidava das coisas do seu ambiente. E eles vão, querido, em direção a essa terra. E indo em direção a essa terra, eles chegam lá. O texto bíblico vai falar que eles ficam lá aproximadamente 10 anos. Quantos anos? 10 anos é pouco ou é muito? 10 anos. Eles ficam lá 10 anos. Saiu de Belém, então saiu Elimelec. Não vai sair, não. Eli é muito bom. Ai, ai. Saiu essa família inteira. Então não vou falar mais o nome da família. Vai ficar melhor assim. E eles estão indo para lá. E aí eles chegam lá e ficam 10 anos. Só que nesse ficar lá 10 anos, o texto bíblico fala que os seus filhos casam e que esse homem morre. E Noemi fica agora com ela e as suas 2 noras, que também agora são viúvas. Então, naquela terra, agora fica quantas viúvas? 3 viúvas. E aí tu imagina, ser viúva naquela época. Você imagina como que estava o coração dessa pessoa, como que estava a vivência. Então ela sai de uma terra que está faltando só alimento ou por causa de alguma coisa e chega lá agora, e agora é uma terra para ela muito ruim, porque agora é uma terra de perda e de sofrimento, de dor, de luto. Então Noemi chega lá e começa a perder tudo. Tudo que ela vai para lá, e isso é ela mesma afirmando no texto. Ela vai falar no texto que eu saí daqui cheia, mas voltei para cá vazia. Então Noemi perde tudo, irmão, e ela fica apavorada. Tu imagina? Ela fica apavorada, porque agora ela não tinha sustento aqui, agora não tem sustento lá. E agora ela tem que dar conta. Só que mesmo lá em Moabe, ela escuta falar que Deus está visitando o seu povo. Ela escuta falar o quê? Mesmo nessa terra distante, mesmo nessa terra que era um lugar longe de Deus, mesmo nesse lugar ela tem os ouvidos para aquilo que Deus está fazendo. E ela escuta lá, Deus está visitando o seu povo. E aí ela decide retornar. E isso nos mostra que, mesmo tomando algumas decisões de caminho, mesmo arrastando até pessoas com a gente, e a gente precisa estar com ouvidos, ouvindo Deus, e mostrar que a gente pode se arrepender. E ela toma essa decisão de arrependimento. Não, eu preciso voltar. Eu preciso retornar. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos lutos, mesmo em meio à dificuldade, ela decide, meu irmão, retornar para Belém. Retornar para a terra da onde ela nem deveria ter saído. Só que ela agora vai insistir com as suas noras para continuar lá, porque agora ela não está mais sozinha, né? Ela não tem os filhos, mas tem e aí tem Ruth e tem Orfa, e essas 2 começam a vir com ela, só que no meio do caminho, Noemi fala, minhas filhas, eu não tenho mais como gerar,
eu não tenho mais como ter filhos, eu não tenho como mais apresentar para vocês outro para vocês casarem, vocês são muito novas, vocês ainda podem construir a vida de vocês lembram, porque Deus foi bondoso comigo e bondoso para os que estavam comigo e com os que já partiram, eu tenho certeza que Ele vai ser bondoso com vocês. E aí ela fica insistentemente ali falando, olha, não me segue, deixa eu retornar, fica por aqui mesmo, casem por aqui mesmo. E órfão decide ficar. Mesmo em meio ao planto, por deixar alguém tão importante de que tinha discipulado elas. Órfão decide ficar, mas Ruth decide ir. E aí tem uma frase que você conhece, Ruth vai declarar para Noemi, aonde você deitar eu deito, aonde você ficar eu fico, o seu Deus vai ser o meu. E aí tu vê alguém que não está mais em Moabe, mas está indo em direção a Belém, mas foi alcançado lá em Moabe. E tendo uma decisão de fé, uma decisão importante, tanto Noemi quanto Ruth tomam uma decisão importante em meio a circunstâncias difíceis. E isso nos mostra como Ruth agora é alguém que realmente é leal a Deus. Por quê? Porque ela agora conhece o Deus que ela viu lá sendo presente no meio dessa família. E ela agora é leal à aliança que ela aceitou, e ela não quebra a aliança que ela tinha feito, e fala com a sua sogra, nós vamos juntos, nós vamos vencer esse problema, nós vamos voltar, nós vamos continuar com esse Deus bondoso e amoroso, que tem feito coisas grandes. Como eles estão saindo em Moabe, para a gente aqui é o símbolo do mundo, eles estão agora largando o mundo e voltando para Belém. E Belém representa a casa do pão, a casa da fartura. E se você não lembra, eu queria te lembrar, Davi nasceu em Belém. E se Davi nasceu em Belém, eu queria te lembrar outro personagem que nasceu em Belém. E quem que nasceu em Belém, meu irmão? Jesus nasceu em Belém. Jesus nasce e agora não é só mais um lugar que é chamado a casa do pão. É o lugar que o pão vivo que desceu do céu nasceu. O pão vivo agora que nasceu do céu é símbolo de Belém também. E aí eles estão voltando para esse ambiente, representado agora pelo lugar que tem pão de novo. Porque Deus tinha visitado o seu. E aí, com o texto que a gente leu, fala que quando elas chegam lá, tem abundância de novo. E aí a gente começa na meditação de hoje. E eu queria falar com você da importância da fé na decisão. A importância de viver por fé e não por aquilo que a gente vê. A importância de se mover não pelas circunstâncias, mas por aquilo que a gente acredita. Então eu queria ler um texto, você conhece, já citei muitas vezes aqui, está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então sem fé, meu irmão, é impossível a gente se chegar. Sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível estar perto dele. Só que fé não é sentimento. Fé é decisão. Fé é olhar e enxergar aquilo que você não consegue ver com os olhos naturais, mas já existe pela fé naquele que é poderoso para realizar. Fé é você olhar e saber, não tem alimento hoje, mas o meu Deus é poderoso para mandar maná do céu e vai ter alimento suficiente para amanhã. Fé é algo que vai gerar em nós alguns desconfortos, mas vai quebrar limitações poderosas que a gente tem. Fé vai fazer você se mover.
Fé vai fazer você sair do lugar e ir em direção à promessa que Deus tem feito. Fé vai fazer você sair de Moabe e retornar para Belém. Fé vai fazer você nunca ter ido para aquela terra, mas ter certeza que quando você chegar lá, é o melhor lugar que tem para morar. Fé vai te fazer, querido, não mais desejar a terra, mas desejar aquilo que Deus está preparando, porque Jesus falou que Ele veio, que Ele habitou aqui, que Ele iria para lá, para preparar um lugar para mim e para você habitar. É pela fé que a gente vai morar lá, meu irmão. É pela fé nesse Deus poderoso. É pela fé que a gente vai romper com as limitações e abraçar as novas oportunidades. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. A fé é a firme convicção, a fé é a firme certeza, a fé é um alicerce forte, que nos move e nos sustenta. É pela fé, querido, que você está aqui. É pela fé que você pisou nessa igreja. É pela fé que você consegue se mover todo dia. É pela fé, é uma convicção. E muitas das vezes, queridos, é ouvir o silêncio de Deus bradando dentro de você, te sustentando. Mesmo que do lado de fora as situações estão adversas, mesmo por lá de fora as situações estão horríveis, mas você pode crer. Por quê? Porque pela fé você vai mover montanhas. A palavra de Deus que diz, querido, não sou eu. Ela falou que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esses montes, se movem daqui. E eles vão. É pela fé que a gente se move, é pela fé que a gente conquista, é pela fé que a gente avança, é pela fé que a gente toma decisões, é pela fé que a gente demonstra confiança, é pela fé que em meio às circunstâncias as pessoas não estão entendendo nada, mas teu coração está em paz. É pela fé que vem o sustento, é pela fé que a gente se apega ao Senhor. Você tem fé? Você tem fé como essas mulheres voltando para a terra, sabendo que Deus estava fazendo algo lá e foram em direção àquele algo? Você tem fé para se mover naquilo que Deus está realizando, e em direção aos propósitos eternos de Deus? Você tem fé, meu irmão? Eu vim aqui sacudir você hoje, sacudir a tua fé, sacudir, mexer com ela, fazer ela crescer, fazer ela borbulhar aí, para que você consiga se mover cada vez mais na presença do Senhor. A fé não é ausência de dúvida, meu irmão. A fé não é ausência de dúvida, mas é a presença constante da certeza que Deus está fazendo algo, que Deus está no controle, que Deus pode mudar qualquer situação que eu estou vivendo. Isso é fé. É alicerce, é esperança, é acreditar que Deus está aqui. É saber, é falar com Ele e saber que Ele responde e testifica dentro de você. Você é alguém importante porque você é filho, filho de Deus. É isso, é ter essa certeza, essa convicção. É ter fé. É isso que você precisa. Só que se mover em fé também faz outras coisas. Quantas vezes você viu Jesus falar: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé, qual que é o teu problema? Qual que é o que você precisa? Tem fé aí? Ela pode te curar. Tem fé aí? Ela pode te libertar. Tem fé aí? Ela pode mudar a situação. É pela fé, querido, que você vai provocar a realização de milagres.
Aquela mulher, ela estava sangrando 12 anos, e ela colocou no seu coração, invadiu uma multidão, rastejando, mas ela disse antes: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, e aí é onde ela toca, meu irmão, na orla, e na orla do vestido sai virtude. Ela colocou no seu coração um propósito de fé, e ela foi adiante, ela foi vencendo batalhas e dificuldades, e quando ela chega lá, ela toca e de Jesus sai virtude. Está pronto para tocar nele nesta noite? Você está pronto para tocar nele nesta noite? Você está pronto para tocar por fé? Tocar em Cristo. A fé honra a Deus, querido. A fé glorifica a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem. A fé move no meio das adversidades. Você imagina, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Como assim? O vale é de sombra da morte, eu não tenho medo. Isso é fé, isso é confiança, porque o Senhor está comigo. É o Senhor que está com a gente, é o Senhor que está com você. Você não está sozinho nesse vale, você não está sozinho nesse deserto, você não precisa sair de Belém, você não precisa ir para outro lugar, você não precisa desistir por causa dessa circunstância. Se mova em fé, meu irmão, continue confiando, acreditando. O salmista falou, o vale é de sombra de morte, está vasculhando sombra de morte para todo que é lado, mas eu confio, porque o Senhor está comigo, além das dificuldades. Abacuque vai dizer que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja fruto nas vides, eu todavia, pode falar aí? Eu todavia me alegrarei no Senhor, eu regozijarei no Deus da minha salvação, eu gritarei falando, o Deus da minha salvação está comigo. O Deus da minha salvação, é nele que eu confio. Pode não ter uva, pode não ter nada, mas eu tenho o Deus Todo-Poderoso comigo. Você tem Deus, meu irmão, você tem Deus. Não ceda às dificuldades, não ceda às adversidades, não ceda às perseguições, não ceda às pressões dessa vida. Não ceda, meu irmão. Você não vive pelo que você vê, 2 Coríntios, querido, 5:7. Não vivemos mais por vista, mas vivemos por... A oração do justo tem muito em seus efeitos. Você não vive por aquilo que você vê, mas você pode dobrar o seu joelho e trazer aquilo que você não está vendo à existência. Você pode entrar na presença de Deus e buscar, querido, coisas novas nesse Deus poderoso. Deus levanta o fraco, Deus levanta o abatido, Deus faz forte as coisas loucas desse mundo. Deus chamou a mim e chamou a você, querido. Ninguém dá nada para você, ninguém dava nada para mim, ninguém dava nada para ninguém que está aqui, mas Deus fez um convite, Deus nos convidou, Deus nos visitou, e hoje a gente abunda alegria no Senhor, porque é Ele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a vossa força. Confia, meu irmão, confia, tenha alegria, tenha coragem, tenha bom ânimo. No mundo você vai ter aflição. O texto não termina aí, o texto fala que Jesus venceu.
E a gente é mais que vencedor em Cristo. Aleluia! A gente é mais que vencedor, irmão, em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. O que está te afligindo? O que está fazendo você parar? O que está fazendo você parar? O texto de Ruth vai falar que elas voltam e elas chegam lá. E quando elas chegam lá, as pessoas de lá começam a falar com Noemi. E Noemi libera aquela frase que eu disse. Eu saí daqui plena, eu saí daqui cheia, eu saí daqui cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia das conquistas, cheia das buscas a buscar. Mas eu retornei para cá e vocês agora não vão mais me chamar de Noemi agradável, não vão mais chamar de Noemi formosa, vocês vão me chamar de Mara, porque aquilo que eu decidi, aquilo que eu fiz, me tornou amarga. Noemi volta, querido, com essa amargura dentro do peito, de ter perdido, de ter tido coisas lá que não foram bom para o seu coração. Mesmo em meio às lutas e dificuldades, ela tem aquilo dentro dela. E ela precisa do Senhor. E eu tenho certeza que talvez você chegou aqui e possa ter dentro do teu coração alguma coisa te amargurando. E declarar tipo Noemi assim, não, vocês não me chamem assim, que isso vai me lembrar de coisas que eu perdi, de coisas que eu sofri, de coisas que deu ruim na minha vida, de coisas que estavam tão boas. Eu tinha uma família, eu tinha 2 filhos, agora eu não tenho nada. Voltei para cá vazia, voltei para cá em luto, voltei para cá em desespero. Estou voltando para cá e não está bom não. Mas queria te dizer que Noemi, ela recebe a visita de Deus. Porque ela começa agora a olhar e ver algo redentivo na história de Ruth ali. Ruth começa agora a ser um instrumento de Deus, aquela que Noemi alcançou. Foi buscar lá no mundão, lá em Moabe. E ela agora começa a testemunhar e servir a sua sogra com o trabalho. Ela começa a ir para os campos de colheitas. E ela começa a trabalhar e começa a receber graça do Senhor. E aquilo começa a capturar o coração da sua sogra. E ela começa a ver de novo o agir de Deus sobre a sua família. Ela começa a testificar de novo o agir de Deus. Começa a despertar nela a confiança de novo. O salmista no Salmo 37, verso 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, ou ele agirá. Entrega, meu irmão, o seu caminho ao Senhor. E pode ser que você esteja como ela, amargurada, com um problema no coração, mas eu queria te lembrar que isso é passageiro. Isso é um período, isso pode acontecer. Isso tem muitos nomes que as pessoas dão. Eu vou dar de processo na vida. Então a gente tem períodos altos, períodos baixos, períodos altos, períodos baixos. E isso acontece na Bíblia também, e estava acontecendo na vida dessa mulher. E eu queria voltar um pouco para você lembrar como que é essa questão da relação de Deus com o seu povo. E aí, quando o povo está lá no Egito, o que Deus faz? Deus visita e tira o seu povo de lá. É assim ou não é? É assim ou não é? Só que Deus leva o povo direto para a terra prometida? Deus apresenta a terra prometida para aquele povo. É assim ou não é? Olha, vocês vão para uma terra
que emana leite e mel, mas antes vocês vão me adorar no deserto. Processo da vida. Deus direciona aquele povo e eles passam bastante tempo no deserto. Noemi ficou quantos anos em Moabe? 10 anos. E quanto tempo aquele povo ficou no deserto? 40 anos. Mais tempo do que ela passa. E é didático, querido. É pedagogia de Deus. Só que nesses processos da vida, não é para te parar, não é para te deter. É para você começar a experimentar milagres sobrenatural. Porque é no deserto ou no processo da vida que o sapato agora cresce junto com o teu pé. É no processo da vida que a roupa não envelhece. É no processo da vida que agora a rocha jorra água. É no processo que pão desce do céu para te alimentar. É no processo, querido, que você agora começa a ter experiências e experiências com Deus para cumprir o propósito. Sem esses processos, como é que você seria? Tu imagina você andando de vitória em vitória, em vitória, em vitória, talvez você não estaria sentado aqui. Por isso que eu estou falando que é pedagógico às vezes de Deus, botar a gente em situações que vai nos deixar desconfortáveis. Quantos lembram de Jó? Quantos lembram de Jó? Olha, desconfortável ou não desconfortável? Mas passou. Passou ou não passou? Passou ou não passou, meu irmão? E agora olha para você. Quantas vezes você já se viu nessa situação de deserto, de dificuldade e de adversidade? Quantas vezes? Quantas vezes? E aonde estão essas situações? No hoje ou lá atrás? Tem novas agora. Mas quantas ficaram? Quantas ficaram? Quantas ficaram para trás? Quantas não estão mais presentes? Que Deus já resolveu. Que Deus já mudou o quadro. Dependa de Deus, querido. Se submeta a Deus. Seja leal à aliança que você fez com Deus. Ruth é um exemplo de aliança, de não quebrar a aliança que ela tinha feito. Ela foi alcançada e ela vai em direção. O seu Deus agora é o meu Deus. Ela vai em direção àquilo que Deus tem. Não deixa, querido. Não deixa que aquilo que você está passando faça você quebrar a aliança. Não deixe que as situações que você está vivendo faça você tirar os olhos de Belém e olhar para Moabe. Não deixa que você olhe para a terra prometida e fale que tem gigante lá, porque está vivendo deserto. Não deixe isso subir no teu coração. Seja como Josué e Calebe. Seja como pessoas que olham, tem gigante sim, mas tem leite, tem mel, porque Deus falou. Olha o tamanho do cacho de uva, olha o tamanho da bênção, olha daquilo que Deus está preparando para mim e para você. Não deixe que o deserto te iluda. Não deixe que o sol escaldante na sua cabeça faça você ter vertigens. Não deixe isso acontecer, querido. Fique firme, fique firme, fique firme no Senhor. Confie na força do poder dEle. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente pode imaginar. Quem era você, querido? No capítulo da vida. Eu vou te falar quem era Ruth. O texto fala que Ruth era a moabita. Só isso. Ruth era quem? Alguém que nasceu em Moabe, longe de Deus. Quem era você? Alguém longe de Deus. Mas o livro de Ruth não termina no primeiro capítulo. Ruth não era ninguém. Eu não era ninguém. Você não era ninguém. Mas agora você é filho de Deus. Quem é a Ruth no último capítulo? Vamos ler? Ruth 4, verso 18 a 22.
Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Herom, gerou Rão, e Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Mazon gerou Salmão gerou Boaz gerou Obed, que gerou Jessé, e Jessé gerou... Quem é Ruth agora no último capítulo? Quem é Ruth agora no último capítulo? Bisavó de Davi. Ruth era apenas uma moabita, querido. Agora ela está na genealogia do Cristo. Você não era ninguém, mas agora você é filho. Você não era nada, mas Deus te chamou. Você não era ninguém, querido, mas Deus te convidou a estar na sua presença. E você aceitou. Você aceitou estar com Ele. Deus mudou a sua história. Deus tem mudado a sua vida. Deus tem transformado você. Então eu queria que você criasse expectativa para o futuro. Por ela não quebrar a aliança lá no começo, ela agora casa com Boaz, tem um filho, e esse filho se chama Obed, que vai gerar Jessé, que vai gerar o rei poderoso Davi, que vai nascer o Cristo, vai nascer o Senhor, vai nascer o nosso Deus. Ela agora é alguém que Deus fez planos. E eu queria ler mais alguns textos com você, prometo que eu não vou avançar tanto. Jeremias 29 diz que porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos. Quem é que tem planejado as coisas para a tua vida? É as circunstâncias? É o que você está enxergando? Ou é aquilo que Deus tem planejado lá no coração dele? O texto bíblico vai falar que ele escreveu sobre você no seu livro. Ele escreveu a sua história no livro que ele escreveu, meu irmão. Tem lá a sua e a minha história. Quem é você realizando aquilo que Deus deseja? Qual é os planos, querido, que Deus tem para você? Qual é os planos que você precisa executar? Não fique parado, não desista, seja como Ruth, apenas uma moabita? Não, alguém que Deus chamou para gerar um rei, alguém que Deus chamou para ser sacerdote, alguém que Deus chamou para ser nação santa, alguém que Deus chamou para ser eleito, alguém que Deus chamou para ser filho. Você e eu agora somos filhos de Deus. E aí, mas eu sou tão fraco, eu não consigo, Filipenses 4:13 diz: tudo posso. Tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso porque não estou sozinho, tudo posso porque Deus me fortalece, tudo posso porque Deus está comigo. Como é que está a tua vida cristã? E aí eu queria fazer uma analogia com você para a gente fechar. A analogia da chaleira e da panela de pressão. Todo mundo sabe o que é uma chaleira? É aquele negocinho que solta. Então a chaleira, quando você coloca a água nela, coloca no fogo e esquenta. Quando a água ferve, ela grita, sim ou não? Né? Faz um barulhão, apita, né? Faz aqueles apitinhos. E ela começa a soltar grito, porque ela não aguenta, ela não segura a pressão. E a nossa vida não pode ser assim. As pressões vão vir. E aí a gente não pode ser chaleira. Porque senão a gente começa a fazer o quê? Lembra
do processo do pessoal do deserto? Vivendo milagre, vivendo cura, vivendo coisas, roupas crescendo, e qual que era o grito deles? Murmuração. O coração deles era só murmurar, mas estavam vivendo milagre, mas era murmuração, nunca satisfeito com aquilo que Deus estava fazendo. Chaleira, você não foi chamado para ser chaleira, você não foi chamado para não suportar a pressão, porque pressão na nossa vida, resistir ela vai ser sinal de maturidade, ou de cozimento, como a gente vai usar a panela de pressão. Agora, coloca a água na panela de pressão, taca fogo lá, fecha aquela tampa, vai ferver, irmão, vai ferver, e quanto mais está lá a pressão, está lá a pressão nela, ela deixa sair? Não deixa, ela vai cozinhar as coisas muito mais rápido. Se a gente deixar sair as pressões, vai demorar muito mais. A panela de pressão, ela retém aquele calor, ela retém aquela pressão, e aí a carne fica cozida muito mais rápido. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, querido, tire a palavra de murmuração, tire os gritos que tem no teu coração e da tua alma, dizendo que não vai conquistar, que não vai conseguir, que não vai conseguir chegar lá, que a terra é muito ruim, que a terra tem gigante, que aquele povo lá é poderoso, que vai nos vencer. Não, tira isso do teu coração. Tenha coração de Caleb, tenha coração de Josué. Não, a terra é boa, dei relatórios desse jeito. Não, o Senhor está fazendo algo, isso é didática de Deus, é só pressão vindo, é só pressão para amadurecer, é só pressão para cozinhar, é só pressão, querido, não para você desistir, mas para o teu bem, é para você crescer no Senhor, é para mim crescer no Senhor. Por quê? Porque a carne vai vir cozidinha e vai ser servida melhor, querido. E sabe como que sai pressão de panela de pressão? Você tem uma válvula, ela não deixa escapar, ela não deixa explodir, ela não deixa passar do ponto, e essa válvula agora mora dentro de você, e eu queria te lembrar disso, meu irmão. Você não está sozinho nas pressões da vida, você não está sozinho naquilo que você está vivendo, você tem o Espírito Santo que mora, habita dentro de você, a válvula de escape, a válvula que você precisa está aí, está contigo. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele está aqui agora, para aliviar as pressões que você está vivendo, para tirar você das adversidades, confortar o teu coração. O Espírito Santo, querido, é uma pessoa educada, é uma pessoa, e Ele se relaciona com a gente à medida que a gente deseja se relacionar com Ele. O Espírito Santo está aqui, e Ele está aqui para fazer aquilo que Ele veio fazer. Ele te fez um convite para você estar aqui neste lugar nessa noite. Ele te trouxe aqui neste lugar para algo. Eu queria te convidar, meu irmão, a você resistir às pressões. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade ou o momento da vida. Se você está lá em Moabe ou você está retornando a Belém, eu não sei se você está sendo agradável ou se você está vivendo dias de amargura, mas eu queria te lembrar: o seu Redentor vive, o seu Redentor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Deus que está cozinhando esses processos em você está aqui, e no tempo certo, querido, é no tempo dele, as coisas vão mudar. Você está pronto para viver mudança? Você está pronto para viver mudança? Você está pronto para viver mudança? Você está pronto, meu irmão? Você está pronto? Como que está aí o teu coração? Está sacudida a tua fé aí? Está sacudida a tua fé aí? Está sacudida a tua fé aí?